Bárbara ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso. O Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso. O Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Iremos falar sobre intelectuais, imprensa e poder nas cidades modernas. Tomando como base o texto de Gleudson Passos Cardoso, que fala das práticas letradas e a construção do mito civilizador, Luzes, Seca e Abolicionismo em Fortaleza, de 1873 a 1904. Durante anos, as práticas letradas na cidade de Fortaleza, Ceará, estiveram restritas à imprensa facciosa. Aos poucos, os poetas, com as práticas do poder da oratória, aventuraram-se nas atividades em promover debates intelectuais entre as famílias ali imperiais, através das apreciações literárias, temas filosóficos científicos, revistas, jornais, rádio, posteriormente a televisão e internet. E é sobre esses assuntos que vamos discorrer nesse momento. Final do século XIX. O mundo passara por grandes transformações, traduzidas em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Era o século das máquinas, do materialismo, era a Belle Époque, marcada principalmente pela cultura urbana, cosmopolita e pelo ar de modernidade. Olá, pessoal! Trago agora para vocês uma discussão acerca dos intelectuais do Ceará, mais especificamente intelectuais fortalezenses do final do século XIX. Dentro desse grupo, a gente não vai notar um grupo homogêneo. A gente tem dentro dele poetas, romancistas, líderes de jornais e também pessoas envolvidas como bacharéis, por exemplo. Bacharéis principalmente em direito. E aí a gente vê que esses intelectuais, eles bebiam da fonte europeia e trazem para o Ceará alguns ideais, como por exemplo o positivismo. E aí a gente consegue, dentro desses segmentos, notar também uma pequena diferença dentro dos campos que eles atuam. Por exemplo, alguns são abolicionistas, outros já são mais higienistas. E, em síntese, eles tentavam moldar condutas coercitivas para aquilo que não era civilizado, na busca por criar uma civilização cearense dentro desses moldes. Além do positivismo, a gente tinha o evolucionismo, né? E também liberalismo. Esses grupos, eles se tornam mais efetivos quando se unem a algumas agremiações. Então a gente tem algumas agremiações que são mais destacadas, como por exemplo... A área espiritual, para mim, foi o mais importante grêmio cultural do século XIX. E veja bem, por que eu digo cultural? Porque no primeiro artigo do programa de instalação está dito que se organizará uma sociedade de rapazes de letras e artes. Foi a única, nunca antes nem depois houve outra igual. Em 1873, houve em Fortaleza a Academia Francesa, que congregava pessoas como Tomás Pompeu, Araripe Júnior, Rocha Lima, Capistrano de Abreu e outros. Acabou-se por volta de 75. Em 1886, João Lopes, que viera da Academia Francesa, fundou o Clube Literário, que publicou a revista A Quinzena.
E daí fizeram parte o Antônio Salles, muito jovem, Juvenal Galeno, Rodolfo Teófilo, Zé Carlos Júnior e muitos mais. Também acabou-se. Na época, uma coisa chamada padaria espiritual era uma coisa original. Os sócios eram padeiros, o presidente era padeiro mor, o secretário era primeiro forneiro, né? As sessões eram fornadas que ocorriam naturalmente no forno. E quando houvesse um jornal, como de fato houve, seria o pão. Para sintetizar, gente, eu gostaria de citar aqui uma fala de Burke, que vai falar um pouquinho de como esse processo acontecia. Todos esses grupos, através de suas diferentes leituras da realidade social, se tornaram agentes letrados e assumiram também as funções de tradutores culturais. Ou seja, enquanto esses grupos viam nos ideais europeus uma forma de moldar a sociedade cearense, eles vão movendo a cultura e aqueles que bebem dessa fonte também trazem uma nova civilização, uma ideia de um Ceará civilizado, que é o mito da civilização cearense. Olá, vamos falar um pouco sobre a imprensa política e imprensa literária na segunda metade do século XIX. Segundo Gleudson Passos, durante anos, as práticas letradas na cidade de Fortaleza estiveram restritas à imprensa política e facciosa, a qual cada facção política, na segunda metade do século XIX, tinha seu próprio jornal, que era aberto no sentido de explicitar as ideias de cada corrente. Predominavam os jornais ligados aos potentados familiares, que eram as famílias Fernandes Vieira, Cunha Freire, Paula Rodrigues, família Alencar e Pompeu Accioli, com o intuito de formarem opinião favorável aos seus interesses, a fim de perpetuarem na máquina pública e imprensa da época, que em meio a grandes massas de analfabetos e desprovidos de bens materiais e intelectuais, essas famílias mantiveram ilesas a estrutura de poder em favor dos grandes proprietários de terra e dos opulentos comerciantes na província cearense. Fizeram alianças entre si, mesmo os partidos opostos, pois não importava o programa partidário e o posicionamento ideológico, mas sim o domínio no poder da máquina pública. Dessa forma, se configurava o poder político dominante no Ceará no século XIX. Bom, pessoal, como a gente viu, né, a mídia, desde muito tempo, ela exerce um poder dentro da sociedade e hoje não é diferente. O que mudou foi apenas o nosso modo de comunicar e de expressar nossas opiniões. A exemplo disso, temos as redes sociais, que dão voz às pessoas para debater alguns assuntos, assim como dá espaço para as famosas fake news. Podemos perceber que é cada vez mais necessário refletir sobre o papel da mídia em torno disso tudo. À imprensa cabe o papel de divulgar e de comunicar as pessoas e de conscientizar também a população. Não é à toa que ela é considerada o quarto poder da sociedade. E que poder é esse? O poder que ela exerce é sobre influenciar e manipular as pessoas e as ações do governo. A mídia de hoje podemos comparar com o coronelismo de antes. O coronelismo que exercia um poder dentro das famílias para manipular as decisões dessas a favor dos seus políticos, assim também como os intelectuais, né? A gente pode comparar a mídia de hoje aos intelectuais, que usavam do seu conhecimento para também manipular as pessoas. A mídia, ela tem um meio de produção do capital simbólico, este sendo a matéria-prima da política. Então, a política, ela precisa da mídia para divulgar os seus fatos, os acontecimentos, né? Dentro da política. Então a mídia, ela exerce esse poder também de tanto construir um político como de destruí-lo, e como de divulgar certos fatos políticos, como também de ocultar. E para finalizar a minha fala, eu vou
citar uma fala do nosso ex-presidente Lula, que ele fala que a mídia brasileira está nas mãos de meia dúzia de famílias, verdadeiros coronéis midiáticos. Como foi dito na fala da nossa colega Cleide, né, que ela disse que a imprensa de antes, do nosso Ceará, ela era nas mãos das grandes famílias cearenses, que exerciam o poder naquela época. E hoje não é diferente, né? A gente vê que grande parte das grandes redes televisivas hoje é voltada e é nas mãos de uma grande família, das grandes famílias que exercem também o poder. Carol, hoje a mídia se tornou um grande ponto comercial, que tem o papel direto de interferir nas transformações sociais, influenciando o comportamento das pessoas. Porém, devemos considerar o contexto social dos espectadores, que na sua interação com a mídia, ela passa a reproduzir essas informações, seja ela de forma negativa ou positiva. Hoje podemos observar que a mídia, em relação à democracia, ela conseguiu a sua liberdade de imprensa. E quando falamos em política, a mesma tem um foco de induzir a população a votar nos candidatos centrais dela, ou seja, aqueles que defendem a sua ideologia. Atualmente, temos mais de uma fonte de informações que nos possibilita criar subsídios e argumentos sobre todas as informações nos repassadas, através da velocidade das tecnologias digitais. Porém, a imprensa vem perdendo sua credibilidade, ou seja, perdendo sua capacidade de influenciar e estabelecer sentidos ideológicos, quebrando as barreiras do poder centralizado. Pois é, como vimos antes, a imprensa ela tinha um poder de uma parcela da população, ou seja, a burguesia, né? Que era essa população que tinha mais acesso à imprensa naquela época. Hoje a imprensa está em todas as casas brasileiras, ou seja, a gente tem como hoje comparar o que é verdade ou não, né? Então a mídia ela perde muita credibilidade nesse sentido. Obrigada. Tenha um ótimo dia. Tenha um ótimo dia. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci, luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, graúna do sol.